Seja muito bem-vindo ao Negócio Sem Filtro. Aqui a gente vai falar sobre empreendedorismo de uma forma geral, sem querer te vender curso, sem querer te vender mentoria, totalmente transparente, mostrando a realidade do mercado atual e também o desafio que grandes empreendedores aqui do interior paulista e de fora também já enfrentaram. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, dê o seu like e já ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nossa convidada de hoje saiu de operadora de fábrica, passou 14 anos como closer e construiu um grupo de empresas que hoje fatura acima dos 6 dígitos todos os meses. CEO do Sistema Educacional Crescer e fundadora da editora Concolato, somando mais de 15 anos de experiência em liderança e vendas. Hoje, ela abre o jogo sobre como montar um time comercial de alta performance e os bastidores de sua trajetória que fez com que ela chegasse onde ela está hoje. Fiquem agora com Amanda Concolato. Amanda, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar esse convite de participar do primeiro Negócio Sem Filtro. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão, sobre o que você é especialista, na verdade, e para você contar também para as pessoas quem é a Amanda antes do empreendedorismo, que muitas pessoas te conhecem pela mentoria que você dá, pelo que você fala hoje dentro da sua rede social, mas muitas pessoas ainda não conhecem, de fato, como que foi a sua trajetória, né, para chegar até hoje. Então, antes de tudo, antes da gente começar sobre assuntos de empreendedorismo em geral, gostaria de perguntar para você como que foi a sua trajetória, antes mesmo de iniciar dentro do empreendedorismo, de onde você saiu, como foi sua virada de chave, para que você contasse um pouquinho para a gente. Perfeito. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fico muito feliz, lisonjeada pelo convite. Enfim, como todo mundo, né? Como todo bom sonhador, desde muito nova eu vi as coisas e eu queria para minha vida, né? A gente tem um sonho de ter algo melhor, ou ter uma roupa melhor, ter um carro melhor, ou ter um carro, ou ter condições de ir no mercado e fazer uma compra sem ver, sem estar com a calculadora somando quanto que vai dar, ou sem ter medo na hora de passar no caixa. Eu sempre tive esse sonho, porque eu sempre vi as dificuldades dentro da minha casa. Tendo esse sonho, eu sempre busquei, desde muito nova, trabalhar, porque eu sempre, meus pais me ensinaram, e minha avó, que se eu quisesse alguma coisa na minha vida, eu teria que trabalhar, teria que me esforçar, teria que me dedicar e fazer o meu melhor. E com 10 para 11 anos eu já tinha feito alguns bicos já tinha trabalhado em padaria, já tinha trabalhado com auxiliar de pesponto aqui em Birigui, a capital calçado infantil. Então, teve um dia que eu falei para minha mãe, mãe, vou procurar meu trabalho, vou procurar meu emprego, porque eu queria comprar umas roupas, comprar umas coisas assim, e não tinha como. O que a gente tinha em casa era só meu pai que trabalhava, e o que a gente tinha em casa era para se sustentar, no máximo fazer a compra e pagar o básico. E eu dei um estralo, eu falei, eu vou procurar um trabalho, mãe. Minha mãe falou, vai, nem certeza você vai conseguir, né? Mas eu peguei a bicicleta e não precisei andar muito, não. Na mesma rua de casa, eu parei e perguntei. Até estava lembrando com meu esposo esses dias. Bati palma. Aí falei, tem vaga aí, eu gostaria de me colocar para trabalhar. Aí o dono da banca, que era o Cláudio, a banca era da Chica, falou, entra aqui, vamos fazer um teste, menina. Né? E aí era 1 hora da Quantos anos tarde. você tinha mesmo? Eu tinha 11 anos. Cara. Era 1 hora da tarde e eu fiquei até às 8 horas da noite fazendo o teste, recortando. Então o calçado saía, né, do pesponto, e aí fica aquelas tirinhas em volta, daí você recortava. Eu lembro que eu fiquei com uns calos assim gigantes na mão, porque, né, tava sem experiência, tava começando. Mas aí ele viu que eu era esforçada, que eu era dedicada e que eu estava fazendo o trabalho certinho. Então, um dia eu cortava, outro dia eu passava cola, outro dia não tinha serviço na banca, que tinha acabado as fichas. Amanda, faz uma faxina ali na minha casa. Então, eu fazia um pouquinho de tudo. E isso foi dos 11 até os 15 anos. Com 15 anos, eu consegui entrar numa fábrica oficialmente, CLT. Meu pai trabalhava numa fábrica, meu pai era eletricista, sempre trabalhou como eletricista aqui em Birigui. E daí ele pegou e falou, Amanda, eu enchendo o saco dele, literalmente. E aí ele foi falando com as pessoas que eram os proprietários das fábricas. E eu consegui. Ele conseguiu uma vaga para mim como auxiliar de pesponto numa indústria. E eu entrei, ele teve que ir no fórum, pegar documento, pegar autorização, assinar autorização. Eu lembro dele indo todo bonitinho comigo, sabe? Todo assim, orgulhoso de eu estar entrando no meu primeiro trabalho. E eu consegui entrar e fiquei durante 1 ano na fábrica. Eu falo assim, cabeça boa e foco no trabalho é muito importante. E sempre foi muito importante para mim. Então, foi 1 ano sem faltar, sem chegar atrasada, se dedicando, fazendo o melhor. Independente do que eu tinha para fazer, era o meu melhor.
E com um ano eu consegui a oportunidade de ir para o escritório na recepção. Estava fazendo um curso de rotinas administrativas, deixei a minha supervisora, que era a supervisora do ambiente ali que a gente estava, saber que eu estava fazendo esse curso, e na hora que surgiu uma vaga na recepção, eu consegui entrar na recepção. Eu sempre conto essa história. Estando ali na recepção e com a realidade que eu tinha, eu observava ali quem tinha as profissões que eu admirava e que eu gostaria de me inspirar um dia. Então, ali ia advogado, ali ia vendedor, ali ia representante, ali ia um pouquinho de tudo. E aonde o meu pé alcançava, eu já falava desde muito cedo que eu queria entrar na área de vendas, porque eu via que quem trabalhava na área de vendas e quem trabalhava na área de representação comercial eram as pessoas que tinham os melhores carros, eram as pessoas que chegavam às vezes 9 horas da manhã e já chegava com o cabelo todo molhado, sabe? Tipo assim, acabei de acordar. E eu tava desde as 6 horas lá, já tinha feito um monte de coisa. E eu falava, não, eu vou querer isso aí pra minha vida. Então, quando eu fiz 18 anos, eu já fiz 18 anos já sabendo para onde eu ia, o que eu queria fazer. E com 18 anos eu entrei numa empresa e essa empresa me deu a oportunidade para trabalhar com vendas. Eu tinha acabado de tirar minha carta. E como todo mundo que faz um bom trabalho, onde está, as pessoas observam. Então, com 6 meses nessa empresa, que era uma empresa pequena, com o mesmo salário que eu tinha anteriormente, com 6 meses dentro dessa empresa, eu consegui ter outras propostas nas áreas editoriais para ser representante na área editorial. Aí, nesse caso, já era conhecendo os livros, conhecendo mais essa parte, a parte do que eu trabalho hoje, né? Que é call center, editora, gestão de equipe. Então, ali com 18 para 19 anos, muito rápido, eu consegui uma proposta nessa área, que era a área de gráfica, área de editora. E aí, quando a gente faz um bom trabalho, eu consegui essa oportunidade. E com 18 anos, eu estava já viajando aqui a região, Rio Preto, né? Eu falo assim, eu brinco que eu pegava aquele guia 4 rodas, porque nessa época não tinha smartphone, não tinha celular, não tinha essa modernidade, não tinha Waze. E daí eu pegava o guia 4 rodas e olhava para onde eu tinha que ir. Então, o meu esposo... Mapinha na mão e... Um mapa na mão. O meu esposo, na época, namorado, falava, Amanda, ó, traçava comigo. E daí eu saía segunda-feira bem cedo e fazia de tudo para ir e voltar no mesmo dia, porque eu fazia faculdade à noite. E muitas das vezes eu não consegui fazer faculdade, ir para a faculdade à noite. Muitas das vezes eu não cheguei a tempo. Muitas das vezes eu tive que dormir em carro. Muitas das vezes eu tive que fazer muitas coisas, mas sempre procurando fazer o meu melhor e entregar o meu melhor. E em pouco tempo eu consegui ganhar destaque e consegui fazer vendas grandes para as prefeituras, passar por licitação, passar pelos compradores, e você vai conseguindo ter um relacionamento com essas pessoas e as pessoas vão te indicando. Quando você faz um bom trabalho, você tem indicação. E aí o dono da editora que eu trabalhava falou para mim, Amanda, por que você não entra para o call center? Por que você não começa a sua própria empresa de call center? E aí foi quando tudo começou na área editorial e na área do call center que eu tô. Esse ano fazem 15 anos que eu tô nessa área. Caraca. Deixa eu beber uma aguinha para... Não, legal. Legal principalmente você ter comentado que começou cedo, né? Por mais que tenha muitas limitações, muita gente questiona, né? Às vezes as pessoas querem trabalhar cedo justamente para que não tem uma realidade tão boa e querem buscar alguma melhoria, não só para a família, mas para si mesmo. Hoje em dia a gente vê muito isso, né? Sim. Então, durante esse período que você começou, independente se do momento que você começou até essa transição, que você virou a chavinha para começar a de fato empreender, qual que foi a sua principal dificuldade? A gente teve muitas dificuldades, mas assim, o que mais doía em mim é que eu chegava na minha casa e às vezes não tinha, o chão da minha casa era pedrinhas, sabe? Eu tinha assim um pouco assim, não vou usar a palavra vergonha porque eu acho feio. A partir do momento que você tem um teto, você tem que ter orgulho. Mas eu queria muito ver a minha casa bonita. Eu queria muito ver a minha mãe feliz. Eu queria muito ter um piso no chão da minha casa. A casa de todo mundo tinha um piso no chão. Por que a minha não tinha? Eu queria muito forrar. Então, assim, eu via as coisas, eu ia em outras casas e eu olhava aquilo e falava, por que eu não tenho? E aquilo ia me enchendo de vontade de fazer algo para ter. E eu não via outra maneira a não ser com o trabalho, né? E uma das coisas que eu sempre falo
eu sempre vou falar, quanto mais cedo a gente começar, mais cedo a gente vai conseguir conquistar o sucesso. Quanto antes você começa, quanto antes você erra, e você aprende, você corrige, você refaz a rota. Então, eu tenho muito isso comigo. Eu sou muito grata por ter começado cedo. Porque quando eu tinha 18 anos, eu já estava pagando meu consórcio da minha bis desde os 15, a minha bis já estava quase quitada, eu estava tirando minha carta, eu já tinha meu primeiro automóvel, com 18 anos. E aí, com 18 anos, quando eu entrei na editora, que já era regional, o meu trabalho como representante, eu já consegui vender a minha bis e comprar meu Palio. Então, assim, com 18 anos eu já tinha meu Palio, eu já estava me sentindo milionária. Isso te dá muito confiança para você continuar, né? Então, eu sempre falo, começa cedo, começa o quanto antes, porque quanto antes você vai ter o seu resultado. É um pensamento bem diferente da geração atual, né? Totalmente. Totalmente. Você deve conviver bastante com essa galera. É um conflito de gerações, qual né? que é a principal dificuldade com esse conflito de gerações que você enxerga tanto no seu modo de pensar, quanto a geração hoje em dia? Que acredito que você conviva bastante com eles, por Sim. ser seus colaboradores também. Sim. O maior conflito de geração que eu vejo hoje é o não querer trabalhar deles, é o não querer ouvir ordens, o não querer estar ali, né? Eu aprendi desde berço, do meu berço, meu pai sempre falou, educação, respeito, faz o seu melhor, honestidade, e se você está dentro de um lugar de trabalho, entregue o seu melhor. E hoje em dia, muitas das vezes, a gente vai conversar com alguém, a pessoa não quer ficar sem o seu celular 2 minutos, a pessoa não quer começar cedo, ela não quer, ela acha que ela está ali e que ela está ali fazendo um favor para você de estar ali, não é o contrário, né? Porque antes a gente tinha toda assim, entrei num lugar, tem ali o dono da empresa, tem ali o patrão, a gente respeitava, era bom dia, boa tarde. Eu vejo isso hoje um descaso, né? Hoje eu vejo que não tem mais esse respeito. Eu vejo que os jovens de hoje em dia parece que tem pavor de falar de trabalho, de falar de CLT, de falar que tem que entrar num lugar às 8 da manhã e sair às 5 da tarde. Ou na minha época eu entrava às 7 da manhã e saía às 5h18, muitas das vezes fazia hora extra até às 7h18, saía, pegava minha bicicleta, ia para a escola, chegava da escola, ainda tinha coisas para fazer. Então, assim, é suado, é lutado, as coisas não são fáceis. Então, eu vejo isso hoje em dia, que a pessoa quer que as coisas sejam fáceis. E que a partir do momento que fica um pouco difícil, eu não estou feliz, eu não estou bem, isso é um problema para mim. Então, eu acho que o maior conflito é esse. Eu acho que eu falo já desde cedo, eu tenho 2 filhos, o Bernardo tem 10 anos, vai fazer 10 anos semana que vem, a Manu tem 4 anos, eu já falo desde agora, é respeito e tem que trabalhar, e é trabalho duro, é dedicação, é fazer o seu melhor para que você tenha resultado, senão você não vai conseguir sair do lugar. Sim, de fato. Você tinha comentado aquela hora que o seu primeiro trabalho relacionado à venda foi quando você entrou na editora, né? O primeiro trabalho relacionado à venda foi quando eu saí da fábrica e fui trabalhar numa empresa que chamava Ômega Serigrafia. Eu acredito que a Ômega tem até hoje, eu não sei se não está mais no mesmo lugar. E na Ômega Serigrafia era para vender a parte aqui em Biriguia calçado, então era silk em calçados. Então eu ia nas empresas oferecer a parte desse silk em calçados para poder pôr no tênis, né, na sandália, enfim. Aí lá eu fiquei 6 meses, se eu não me engano. 6 meses lá, daí eu tive a oportunidade de ir para a Print Express. Daí já foi mais para a parte editorial, já era uma empresa maior, já era um público regional, já atendia fábricas maiores, né? Daí eu já tive contato com Color Mac, com Pé, enfim, com empresas maiores. Como que foi esse primeiro contato seu com vendas? Tipo assim, pô, o que você sentiu ali trabalhando no que você via que, de fato, você gostaria de ser? Né? Que algum tempinho atrás você via as outras pessoas trabalhando com isso e falou, pô, gostaria de fazer isso. Quando você se viu trabalhando naquilo que você via que, de fato, queria seguir? Eu fiquei 3 anos na recepção da fábrica. Então, eu tive uma base, tive uma escola bem legal, um estágio bem legal. Porque eu via as pessoas chegando e eu via as pessoas, assim, que eram atendidas, que o comprador ou que, no caso, o modelista atendia rápido. E eu via as pessoas que não tinham muito atendimento. E eu procurei ser a pessoa que ia ter atendimento. Então, eu procurava ser aquela pessoa que ligava antes para agendar. Eu via que era muito desagradável você chegar, quero falar com tal pessoa, mas não marcou, não teve um aviso antes. A pessoa estava ocupada. Então, eu procurava sempre ligar, fazer um agendamento.
fazer do jeito que precisava ser feito. Então, eu não procurava chegar de cara no lugar. Eu sempre ligava, agendava. Quando eu chegava no lugar, a pessoa, às vezes, demorava um pouco, me atendia. Não era aquela pessoa chata que ficava toda hora pedindo para, liga lá, vê que isso vai demorar. Teve chás de cadeira de 2 horas, 3 horas. Já teve vez de eu pegar minha moto lá, né, lá para, vamos dar exemplo, lá para Color Visão, e ficar lá. Na época, a recepção deles era diferente do que de hoje, e a gente ficava lá na frente horas e às vezes não podia atender você. Então, assim, passei por muitos chás de banco, né? Então, assim, é muito plantado. Mas aí, às vezes, na outra vez que você volta, a pessoa já lembra, nossa, eu deixei aquela menina lá esperando, eu vou atender ela agora. Então, eu sempre procurei ser humilde onde eu fosse, ser a Amanda onde eu fosse. Então, assim, procurar ser desinibida, procurar ser quem eu sou e explicar da minha humildade. Me dá uma oportunidade, meu produto é bom, deixa eu te mostrar. Então, é sempre com humildade e sempre com muito esforço. E todas as empresas que abriu os caminhos e que eu comecei a trabalhar foi através de muita dedicação e bater bastante na tecla. Porque quando a empresa já tem um representante, é difícil dele trocar essa parceria. É difícil dele estar comprando já da empresa A, que está entregando bem para ela, e ele já ir comprar com a B ou com a C. Então, é sempre deixando um cartão, abrindo as portas e falando que a hora que ele precisasse, eu estava ali à disposição. Então, eu procurei... eu não tive vergonha, eu fui bem desinibida, eu fui bem assim. Eu queria tanto que aquilo desse certo, que então eu fazia de tudo para dar certo. Então, às vezes, a vergonha, o medo, a insegurança, isso nem passava na minha cabeça. O que mais passava na minha cabeça é essa pessoa tem que me atender e ela vai ver o produto e ela vai querer comprar. Então, a minha prioridade, ela estava na venda. Então, eu deixava um pouquinho assim do meu sentimento, o meu medo, ele não tinha muito espaço, não. Você diria que Até hoje não tem, na verdade, né? Até hoje não tem. Você diria que sua principal lição que você aprendeu seria uma delas a persistência? Persistência, com certeza. Persistência. Que você leva até hoje? Até hoje. Porque, olha, você tem que ser persistente. Para ser empresário, empreendedor, você tem que ser muito persistente. E quando você abriu a sua editora? Quando você abriu sua primeira empresa? Quando você comentou com seus pais que você ia abrir sua primeira empresa, como que foi? Meu pai falou que eu era louca, né? Em primeiro lugar, na hora que eu falei pro meu pai assim, pai, já tô aqui tava na empresa já há 3 anos na fábrica e 3 anos na recepção. E falei, pai, eu quero sair porque eu quero procurar outro trabalho para mim ganhar melhor. Aqui a gente não tem para onde eu crescer. Você é doida, filha. Você tá aí sentada na recepção, não faz nada o dia inteiro, fica com o ventilador na tua cara. Não faz nada o dia inteiro. Não faz nada o dia inteiro, fica com o ventilador na tua cara. Você vai sair daí pra quê, filha? Tá tudo tão bom, tá tudo tão certo. Então, assim, coitado, eu entendo ele, sabe? Ele olhando pro lado dele, que trabalhava, não é fácil, trabalho de pedreiro, eletricista, enfim, é no calor, no sol o dia inteiro, em cima de laje, enfim, eu vi o tanto que meu pai sofria. Então, ele me via ali, que eu estava ali num lugar quadradinho, fresquinho, então ele não devia sair dali. E na hora que eu contei, eles falaram, mano, você é doida, você não tem juízo. Mas eles nunca foram... Não, eles nunca brecaram e nunca foi, não vai fazer ou não vai. Eles sempre foram abertos, assim, o BO é seu, você vai fazer, se desenrola. Então, se der bom, ótimo, é mérito seu. Mas se der ruim, é mérito seu, você resolve também. Então, eles nunca foram contra, não. Pelo contrário, tentavam incentivar. Quando me via triste, falava, vai dar certo, vai passar. Então, assim, eu procurava não abrir muito quando estava difícil, ou, né? A gente tem costume de contar as coisas boas, não as ruins, e principalmente para os nossos pais. Então, eu procurava sempre contar os pontos que deram certo. Eu não contava muito o que não estava dando certo, até para não tirar a motivação deles, porque eu sempre via que os meus pais me viam sempre com bastante admiração e que era, às vezes, uma pessoa que deu certo, alguém que deu certo para futuramente ter algo, né, melhor ali para a gente poder conviver. E você, quando que você começou a perceber que, pô, isso daqui tá dando certo? Isso aqui pode dar certo? Olha. Porque todo mundo, querendo ou não, todo mundo abre um negócio, obviamente, com muita motivação, só que com muito medo também, né? Sim. Então a gente não abre tendo uma garantia de que, pô, isso vai vingar. Sim. Todo mundo abre naquele receio. Na verdade, eu tenho a dúvida até hoje. Na verdade, eu acho que assim, a certeza concreta, a gente nunca tem, porque a gente sempre quer evoluir, né? Hoje, é claro, eu olho toda a jornada, eu olho tudo que foi construído e me orgulha muito.
o ponto de segurança, né? Tudo que a gente construiu, né? Que nem aquela música da Ana Castela, olha onde cheguei, olha onde eu estou. Então, eu sou muito feliz com tudo. Mas os desafios, eles são diários, né? E se você, a qualquer momento, pensar em parar, ou pensar em pestanejar, ou querer descansar, vem o mar e te engole. Então, assim, é um trabalho diário, de muita dedicação. Quando eu falei assim, deu certo, venci, eu acho que foi quando eu consegui trocar o meu carro, que para mim foi assim, sabe quando a vitória chegou, né? Na época eu tinha um Palio e eu fiquei bastante tempo com o meu Palio. E na época eu consegui comprar 2 anos, acho que depois, de 1 a 2 anos, eu consegui comprar um Honda Civic. Nossa, eu vejo o Honda Civic até hoje, parece que meu coração até bate mais forte, porque é um marco, né? Sim. Ficou um marco na minha vida. E eu casei com 21 anos, então foi mais ou menos com 20 anos que eu consegui, que a gente, né, conseguiu comprar. Então eu acho que foi quando assim as coisas estavam melhorando, estavam ficando mais estabilizado. Né? Então, foi o primeiro ano, praticamente, é um ano só para você investir, para mim conseguir um telefone. Porque quando a gente começou, eu fui na Claro, na TIM, na Oi e na Vivo. Aí lá fazia plano. Aí você fazia um plano e ganhava um aparelho. Então, eu comecei com 4 aparelhos. Um da Claro, um da Oi e da TIM da Vivo. Um de cada operadora. Eu não tinha dinheiro para comprar o aparelho. Assim, não foi algo assim, fui lá e comprei os aparelhos e como. Não. Né? Então, eu tinha um espaço, que esse espaço foi cedido por um tempo para mim não precisei pagar o aluguel. Era uma sala pequena, acredito que seja uns 2 por 3, acredito um espaço pequeno, com 4 box. Eu fui minha primeira vendedora, então eu pegava o telefone. Na época, a gente tinha que consultar que operadora que era, porque o plano era limitado para aquela determinada operadora. Então, se era Oi, eu tinha que ir lá no sistema, colocar o telefone na internet, tinha um lugar no Google, e daí a gente colocava, Oi, então eu vou pegar o Oi e vou ligar para esse cliente. E aí eu ligava e divulgava, né? Na época era livro de fisioterapia, coleção de enfermagem, coleção de evangélico, tinha vários. E daí, na hora que eu consegui fazer minhas primeiras vendas e consegui, assim, sentir firmeza no que eu estava fazendo, eu fui para minha primeira colaboradora. E até na época que eu consegui a minha primeira colaboradora, foi uma moça que tinha entrado na fábrica onde a minha mãe trabalhava, ela não tinha passado no teste, mas tinha sido uma moça bem bacana. E a minha mãe falou, Amanda, entrou, e daí ela veio trabalhar comigo. Ela chama Lilian. Quando que foi isso daí? Foi 1 mês, 2 meses depois de você ter começado? Mais ou menos um mês depois de eu ter começado. Mais ou menos uns 30 dias depois. Eu já tinha entendido todo o trabalho. E aí eu consegui contratar ela. Em seguida eu consegui mais uma. E aí a gente era em 4. Eu e mais 3. Eu era supervisora. E aí a gente trabalhava todas juntas ali. Na hora que eu senti que estava engrenando, que estava dando certo, que estava tendo um volume, aí eu fui para o meu prédio da Santa Teresa, da rua Santa Teresa, que eu lembro como se fosse hoje, tinha uma pessoa que tocava ele já, aqui em Birigui, mas ela estava parando, fechando, e aí ela ia fechar ali, ou se alguém quisesse comprar, era um ventilador e 4 boxes, você ia comprar. Eu me lembro como se fosse hoje, se eu não me engano, eram R$ 880 que ela queria, e eu fiz 4 cheques, e foi assim, aquele medo, assim, aquele desafio, e a gente foi e deu certo. Então, assim, eu até passo na rua da Santa Teresa também e tem muitos relatos, lembro muito foi uma época muito gostosa, porque cada coisa que você conquista e que você consegue pagar, você se sente mais forte, você se sente mais assim, deu certo, eu consegui, tá dando certo, eu tô prosperando. A palavra prosperar nem passava pela minha cabeça, que não era moda, né? Agora é moda. Mas assim, eu tô dando certo, eu tô conseguindo. Então foi aí que eu consegui ter o meu próprio espaço aqui em Birigui, e aí a gente começou a ir para outras cidades. Aí a gente foi para Rinópolis, para Iacri, aí a gente começou a expandir, porque a gente começou a ter uma equipe forte aqui em Birigui, e aí a gente foi montar equipes fortes em outras cidades também. Legal. E nessas contratações, nessas primeiras, né, na verdade, teve alguma que deu aquele trabalhozinho para você? Ah, com certeza, sem dúvida nenhuma, né? Sempre, sempre. Tem contratação que a pessoa nem entrou, nem trabalhou, já sai, né? Falando um monte. Tem contratação que a gente vai falar, que a gente pergunta para a pessoa, tira todas as dúvidas na hora que você vai entrar, a pessoa nem vai trabalhar, né?
Então, assim, tem muitas, muitas. Por isso que hoje eu até uso um critério, a gente tem um critério de perguntas na hora da contratação e para poder entender, né, mesmo se é o que a pessoa quer, se ela quer trabalhar realmente, para tentar ser mais assertivo possível. Mas, com certeza, a contratação e a entrevista você tem que lutar bastante para você que lute para conseguir encontrar. Eu falo que as joias, né, as pessoas que vai estar ali com você, que vai realmente vestir a camisa da empresa e fazer acontecer, né? Porque o proprietário, o líder, ele tem uma função importantíssima dentro da empresa, mas se o seu colaborador ele não entendeu e ele não veste a camisa, a empresa não prospera, não vai para frente, porque quem faz acontecer é a pessoa que está com você. A gente sozinho não consegue desenrolar e fazer e prosperar. Hoje eu vejo muitas pessoas falando a respeito de cultura. O quão difícil é implementar a cultura do líder para conseguir transmitir isso para os seus colaboradores hoje. Sim. O quão e como que vocês fazem isso? Como vocês tentam transmitir isso para que eles se engajem juntamente com vocês e consigam ter essa mesma cultura de vocês para conseguirem ter um resultado? Hoje eu sei que é a cultura. Antigamente era o jeito Amanda de ser mesmo, né? Então assim, hoje é cultura. Antigamente era o meu jeito de ser. Todo mundo que entra para trabalhar comigo, eu sempre falo assim: todo mundo tem sonho. E para a gente realizar o sonho, a gente tem que conseguir dinheiro e o dinheiro vem através do nosso trabalho. Então, quanto mais você se dedicar, quanto mais você entregar o seu melhor, mais você vai ganhar, porque o nosso trabalho é um trabalho com vendas, ele tem premiação, tem a parte da bonificação, mais você vai conseguir ganhar e mais você vai conseguir realizar o seu sonho quanto antes. Então, eu sempre bati muito nessa tecla. Qual o seu sonho? O que você quer para a sua vida? Você está entrando aqui para quê? É para custear a sua empresa, para custear a sua vida, a sua casa, ou é para realizar um sonho? Então, eu sempre tentei entender a pessoa. Então, quando a pessoa é mãe, eu entendo que ela está ali para entregar o melhor para o filho dela, para fazer o melhor para a família dela. Quando a pessoa não é mãe, às vezes a pessoa mora com os pais, tem uma vida mais tranquila, a minha pergunta é: você quer fazer uma faculdade? Você quer fazer uma viagem? Você quer investir numa carta, num carro? Então, eu sempre procurei extrair da pessoa qual que era o sonho dela. Porque ela, tendo a clareza do sonho dela, ela consegue entregar com mais determinação o trabalho dela. Ela entende que ela não está acordando para ir trabalhar lá na empresa da Amanda, ela está acordando para realizar o sonho dela. Então, isso a gente coloca isso. Hoje eu entendo que é a cultura da empresa, por isso que a gente tem uma empresa forte, uma empresa de pessoas determinadas, uma empresa que bate meta e que cresce todos os meses. Só que antigamente eu estava tentando transmitir para a pessoa o que eu pensava. Então, eu estava tentando mostrar para ela o que eu realmente sou. E aí eu acho que deu certo. Acho que bastante gente entendeu e a gente tem uma galerinha com a gente, que já Hoje faz são 12 quantos anos. colaboradores? Ó, se a gente somar todos, a gente está ali em média de 60 colaboradores, mais ou menos. Mas, assim, a gente tem colaboradores que estão ali com a gente há 12 anos, 13 anos. Caraca. São pessoas que estão com a gente há bastante tempo. E eu tenho certeza que elas entenderam isso, que a vida delas prosperou e que por isso que elas estão ali com a gente há tanto tempo. Então, tem de 12, 13, 7 anos, 5 anos. Né? Temos pessoas que entrou há pouco tempo, mas temos pessoas de muito tempo com a gente. São quantos anos de empreendedorismo? 15 anos. 15 anos. Durante esse período, teve algum momento que você falou, pô, vai dar ruim? De chegar a quase ter que fechar tudo, ou Sim, ter aquele sentimento de desistência, mas sim. aconteceu algo que você retomou a tua vontade e conseguiu dar um jeito. Como que foi esse processo? O que aconteceu, né, de ter esse sentimento de quase quebrar e o que vocês fizeram para superar esse momento? Em 2015, a empresa que a gente prestava serviço passou por uma dificuldade muito grande e ela parou de pagar, começou a atrasar os pagamentos dos parceiros. E a gente, como parceiro e com uma reserva legal, a gente conseguiu segurar um mês, seguramos 2 meses. Quando era no terceiro mês, a gente já estava falando ali de milhões, na casa dos milhões. E não dava mais para segurar. Então, em 2015, a gente vendeu nossa casa, a gente vendeu tudo que a gente tinha conquistado, né? Quando eu falo nossa casa, porque para uma pessoa chegar a vender a casa, quer dizer que ela já vendeu tudo que tinha. Então, a gente já tinha vendido tudo que tinha, e aí a última coisa foi a nossa casa. E foi um baque, foi muito difícil. Foi uma época que a gente tinha vários departamentos, a gente ficou com apenas com um só, que é a Nova Lusitânia. E a gente parece que não tinha onde se agarrar. Sabe quando você está caindo em queda livre e parece que não tem fundo mais, o buraco? E o que virou minha chave foi que, bem nessa época, eu estava grávida.
o Bernardo nasceu e eu olhei para ele, olhei para o Carlinhos e eu falei assim, a gente vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que mudar. Eu não sei o quê, não sei como, não sei onde, mas a gente vai ter que mudar. Vai ter que virar essa chave, vai ter que fazer o negócio acontecer. E como se fosse um passe de mágica, o Bernardo com 3 meses ele tinha, a gente já estava com 4 meses a gente já estava estabilizado, a gente já tinha montado mais um departamento e a gente já estava avançando e crescendo. Então acho que a força da mãe de ver lá, de ter um filho e de ter a possibilidade de faltar algo para o teu filho, isso fez com que a Amanda que deveria sempre ter existido, ela ter saído. E foi a partir do momento, eu uso essa frase até hoje do departamento, eu não tô para brincar. E a gente não tá aqui para trocar figurinha, a gente tá aqui para ganhar dinheiro. Se não for para ganhar dinheiro, então eu nem fico, eu nem tento, eu nem continuo ou eu nem fico com esse colaborador. Então eu falo muito e eu bato muito nessa tecla, porque antes de eu ter o Bernardo, parece que a gente brincava de trabalhar ou trocava figurinha. Depois que você tem uma responsabilidade e que você vê que você tem ali um serzinho precisando de você, eu entendi que eu não estava ali para trocar figurinha e nem para brincar. Então, quem quer ficar, vai ficar, mas vai ficar produzindo. Então, a gente virou essa chave, pegou firme, puxou a rédea do negócio e até hoje, se a gente vê que não está batendo meta, que o negócio não está acontecendo, a gente chama, a gente faz uma reunião e a gente acorda todo mundo. Porque a gente não está aqui para passar o tempo, a gente está aqui para ganhar dinheiro. E essa virada de chave foi muito importante na minha vida. Ela foi em 2016. E o que foi, não o sentimento, né? Mas quais foram as ações que vocês realizaram para que dentro de 3 meses vocês conseguissem sair do fundo do poço e conseguiram novamente se reestabilizar? Na época a gente só estava com uma empresa, e aí essa empresa estava com poucos colaboradores, e aí você fica naquele lenga-lenga, eu vou contratar, não vou, o que eu faço? Então eu contratei, reformulei a equipe, e na cidade vizinha de Nova Lusitânia, tem Vicentinópolis, a gente começou uma empresa lá, começou um departamento lá. Então, em pouco tempo, eu me lembro como se fosse hoje, a minha irmã, a filha da minha irmã, perto do Bernardo, então a gente levava o Bernardo junto para me dar os treinamentos, a minha irmã ficava embaixo da árvore dando mamar para o Bernardo e eu do outro lado da rua dando treinamento para as meninas. A gente pegou 10 meninas, treinou, pegou o que tinha, fez com o que tinha, pegou um departamento simples, com aluguel barato, colocou os boxes do mais simples que tinha, porque é o que a gente tinha, é o que tinha sobrado para nós, as cadeiras mais simples, na época não tinha ar-condicionado ainda, e a gente colocou o pessoal, e ensinou o pessoal a trabalhar, e cobrou esse pessoal. O acompanhamento, a cobrança, o você estar de cima faz total diferença. Você manter a rédea curta, apertada, tá ali sempre assim, olhando o que está fazendo, o que está acontecendo de errado, não ficar esperando para tomar atitude quando tem algo que não está saindo como você quer. É já ir ali, já mudar, e isso fez total diferença. Fez a diferença de que em 3 meses, na época a gente contava venda, né? Então, por exemplo, o que a gente entregava 40, 50 vendas, a gente conseguiu reformular um departamento, entregar ali na casa das 60, 70, e na hora que a gente abriu outra, automaticamente tinha uma equipe nova, começando, energia nova, a gente já conseguiu fazer umas 60 vendas. Então, 60 já tinha umas 120 vendas, e aí foi melhorando, e na época, para a empresa que a gente trabalhava, 100 vendas já dava um faturamento legal, 150 já estava melhorando, então a gente conseguiu ver respiro, sendo que já fazia meses que a gente estava lá nas 40, nas 30 vendas, e só decaindo cada vez mais. E na morosidade, contrato ou não contrato? Eu vou contratar, eu vou ter todo o trabalho para contratar, estou grávida. A gente, quando está grávida, a gente fica mais indisposta. Então, assim, eu me coloquei em ação. E eu uso aquilo que aconteceu comigo até hoje para pensar várias vezes, o resultado não está acontecendo, o que está acontecendo, onde que está o erro, o que pode ser corrigido, quem que está deixando as pontas soltas. Então, a gente vai pontuando para que não aconteça, para que não caia. Tem dias que são mais fracos? Tem. Mas no outro dia a gente já vem, já retoma, faz a lição de casa, faz o checklist de onde que pode ter sido o erro e já começa tudo de novo. Eu tinha dado algum bastante, BO. né? Não, que ele tava assim ali atrás, eu falei, pô, será que aconteceu alguma coisa? Eu vou trazer uma lousa, aí a gente vai escrevendo as coisas. É, melhor. É bom. Já coloca na lista aí, ó. Nas próximas. Deixa eu... Vamos lá. Deixa eu me localizar aqui também. Eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu falo, que às vezes eu vou falar uma coisa e daí eu penso. Só tá o verbo. Cancelado não vai ser mais, não.
Vamos lá. Amanda, teve 2 pontos que você citou aqui que eu acho bem interessante, não só para nós, mas quanto para as pessoas que estão assistindo também, que foi o primeiro. O primeiro ponto, para ter paciência, igual vocês tinham comentado, pô, é 1 ano trabalhando ali e tudo mais, para que depois você consiga ver um determinado retorno, né? Às vezes nem ter um Sim. retorno tão expressivo assim, Sim. mas ver um pouquinho de retorno ali que você está conquistando. E o outro ponto é justamente sobre essa questão de garra, de luta e tudo mais. Eu vejo hoje muitas pessoas imediatistas, né? Totalmente. Principalmente a nova geração, né? Eu falo, eu me incluo nisso também. Sim. Por esse fato de, pô, querer começar um projeto novo, nossa, já quero que dá certo. Pô, comecei a gravar conteúdo, pô, quero que viraliza. Começou a fazer qualquer tipo de coisa, já quero que dá resultado rápido. O quão importante foi para você criar essa casca e essa maturidade, né? De ter paciência, de saber que as coisas não acontecem de um dia para noite, de livrar um pouquinho dessa ansiedade, né? De ter resultado e saber que as coisas fluem conforme for passando o tempo, conforme for passando a experiência. Como que foi isso para vocês? Eu sempre uso isso com os treinamentos que eu faço. A gente está plantando, vai dar certo. E sempre muito foco que eu estou plantando, estou fazendo certo e estou fazendo o meu melhor. Se tem alguma coisa para ajustar, eu ajusto. E eu não fico pensando muito em desistir ou em plano B. E eu acho que quando você não pensa em desistir ou você não fica pensando em plano B, você só tem uma opção, dar certo ou fazer dar certo. Então, quando você se coloca na posição de que eu tenho que fazer aquilo dar certo, a ansiedade ela não tem muito espaço, sabe? A ansiedade ela nunca ganhou muito espaço dentro do nosso dia a dia, porque o fazer dar certo, o fazer acontecer, ele ocupa muito tempo. Eu falo assim, o fazer acontecer, você ter a sua ação, você realmente entrar na sua... por exemplo, o meu linha de produção é o call center, é a ligação, hoje é operador digital, então hoje é o WhatsApp, é mandar áudio. Então, assim, você tá ali no meio da operação, não te dá, às vezes, horário de te dar ansiedade, porque a ansiedade é quando você está pensando muito naquilo, no que pode ou não pode dar certo. E hoje eu penso muito na execução, no que eu posso melhorar, no que eu posso fazer. Então, isso acaba que eu consigo brecar praticamente 100% a minha ansiedade e o meu único foco é desenrolar para entregar um resultado melhor, para ter um resultado melhor. Legal. Ainda falando um pouquinho sobre essa questão de decisões dentro do meio do empreendedorismo, igual você tinha comentado, né? Quando você começou, querendo ou não, a gente tem que dar alguns passos maior do que a perna para conseguir crescer. Sim. Né? Pô, parcela aí, depois eu vejo como que eu vou fazer, eu tenho que Sim. vender para pagar a parcela do próximo mês, alguma coisa nesse sentido. Qual que foi o investimento mais caro que você fez na sua empresa? Ou em você? O investimento mais tempo, caro, seja em dinheiro. eu falo assim, o investimento mais caro que eu tenho, assim, que eu fiz na empresa quando eu comecei, foi quando a gente foi para o nosso prédio ali na Rua Maestro, e foi quando eu vendi meu carro, né? A gente tinha um Honda Civic que eu falei já, que foi nosso sonho. Vendeu o Honda? Foi o nosso ponto de virada para comprar uma chipeira. Então eu vendi o carro, a gente vendeu o nosso carro, o nosso mimo, para comprar uma chipeira de telefone, porque as meninas precisavam de mais qualidade para fazer as ligações. Então, assim, é claro que hoje já tem outros investimentos, né? Se a gente for olhar hoje, investimentos muito maiores, né? Só que quando eu olho para trás, o que ficou marcado na minha mente foi o meu carro que eu vendi para a chipeira, né? Que na época eram 25 mil reais, era uma coisa assim, uma das parcelas, e foram várias parcelas, né? O carro, acho que na época, o carro tinha sido 80 mil, 90, não sou muito boa com valores, mas foi assim, ficou marcado para mim, porque era um bem que eu tinha conquistado, era um sonho realizado, e a chipeira é uma chipeira na parede que liga os headphones, que você põe os chips, entendeu? Então, assim, foi um investimento que na época, sim, a gente precisa fazer, tem que ser feito, mas sabe quando você sente? Eu acho que foi assim, o mais marcado na minha vida foi esse. Olhando assim o cenário do mercado em geral, no passado e o de hoje, quais são as principais diferenças que você enxerga? Não só relacionado a vendas, né? Mas sim no contexto geral. Dificuldades relacionadas às vendas, é isso, né? Isso. Eu acho que as vendas hoje se digitalizaram demais, né? As vendas agora elas mudaram muito. Então, o vendedor raiz, o vendedor de porta em porta, né? Que é o que eu sou, é o representante que vai ali, que
que fala, quero falar com o comprador e que fica ali horas esperando, né? Eu acho que esse vendedor, ele está ficando escasso e está ficando zerado no mundo, né? Não está tendo mais, assim como outras profissões que a gente vê que são profissões mais manuais. E hoje foi todo mundo para o digital. E eu vejo que muita gente às vezes acha que é só pegar a câmera, gravar e que o produto dela vai vender. Assim como antigamente as pessoas pensavam, né? Antigamente as pessoas abriam os comércios, ia lá, abria a porta e as pessoas iam lá e compravam. E hoje, se essa pessoa não está no digital, não vende. Só que se a pessoa que tem o seu comércio, se ela não estiver no digital, ela não vai conseguir vender. Só que se a pessoa que está no digital, se ela não for uma boa comerciante, se ela não for uma pessoa legal também fora das telas, ela também não vai conseguir manter vendendo, né? Então, assim, eu acho que a facilidade deixou as pessoas folgadas hoje em dia. A facilidade, às vezes, deixa as pessoas assim muito assim, de qualquer jeito. As pessoas não têm mais padrão de atendimento, as pessoas não têm mais o timbre comercial, as pessoas não são mais simpáticas. Parece que as pessoas elas só são legal na hora que liga a câmera. Ligou a câmera, a pessoa dá um sorriso, tá tudo bem. Mas fora da câmera, a pessoa não conversa, é um poço de chatice. E a pessoa tem que entender que não, que se ela está vendendo algo, ela é comercial, ela precisa ter a postura comercial, né, a postura do comerciante. Então, isso eu acho que é uma dificuldade que a gente está enfrentando hoje e que as pessoas ainda não se ligaram, que uma coisa precisa da outra. O digital está aí para somar, mas quem eu sou, como eu trato as pessoas, ou como eu faço o que eu faço fora das câmeras é super importante também. Não é só o que está na frente da câmera que tem que ter aplausos. O que eu faço também, fora das câmeras, ele precisa também ter um padrão, ter um atendimento e ter uma qualidade. Muito louco isso que você comentou, porque tem muita gente perdendo espaço, mesmo tendo mais experiência, né? O poder não só de escolha, mas o poder de compra também mudou bastante. Mas eu falo do poder de escolha porque hoje, se a gente pesquisa no Google algum tipo de profissional, algum produto, aparece 100 profissionais. Antigamente era lista, né? Lista telefônica, onde a pessoa via ali... Entrava numa lista, olhava um telefone e não tinha foto, não tinha nada. Você então. ligava num telefone. Então era justamente o atendimento que fazia a diferença. Sim. Hoje tem a foto, aí tem a questão de posicionamento, tem a questão de brand, tem a questão de uma série de fatores para que tudo isso se comunique de uma maneira mais direta. A gente tem um cliente que ele reclamava justamente com isso. Que ele tem mais de 30 anos de experiência no segmento dele e ele estava se vendo... ao invés de aumentar o faturamento dele, diminuindo porque estava perdendo espaço para as pessoas que acabaram de se formar, mas tem uma boa comunicação dentro da rede social. Era uma dificuldade que ele tinha. Então, hoje em dia, é muito isso. É o que você comentou, né? É uma questão mesmo de unificação da parte comercial e da parte digital. Você mesmo deve conhecer bastante gente que começou a empreender junto com você. Sim. No passado. Hoje, como você enxerga essas pessoas? Muitas delas conseguiram se adaptar, outras não. Como que você enxerga, como que elas estão no mercado atualmente? Poucas pessoas que começaram comigo lá atrás estão abertas hoje em dia. Poucas, assim, porque o mercado mudou muito e se ao invés da gente entender a mudança como tá aí, eu tenho que fazer, eu tenho que aprender, eu ficar batendo de frente, a gente vai ficando mais cansado, cada vez ganhando menos e cada vez existindo mais rápido. Então, assim, são pouquíssimas pessoas que hoje, quando eu comecei, principalmente na nossa área, então, do call center, ainda poucas, assim, dá para contar nos dedos quem está nessa área ainda. Outras áreas ou empreendendo em outros tipos de canais, a gente quase não tem muito contato, mas, assim, quem não se adaptou à modernidade do digital e não está se adaptando, tá muito complicado. A gente faz mentoria, a gente faz consultoria, especialmente voltada para a área da venda, e a gente fala muito isso. Se você tem um vendedor hoje encostado na prateleira, dá um celular na mão dele, põe uma cadeira para ele sentar, arruma um espaço e põe ele para faturar. Ele vai faturar ali no telefone. Agora, se ele ficar encostado na prateleira, esperando alguém entrar, é muito complicado. Mais fácil ele estar sentando, produzido, na hora que precisar ele levanta e atende, do que ele estar ali esperando alguém entrar ali na loja. Então, tá todo mundo no celular. A pessoa está andando no centro da cidade, ela está com o celular na frente ela está passando na frente da vitrine, olhando uma vitrine do celular. Aí você vai ficar esperando até quando para movimentar o seu comércio. Então, a gente fala muito sobre isso. Aí a pessoa às vezes fala, mas eu não quero virar o blogueiro do meu negócio, mas a pessoa não entende que não precisa virar o blogueiro do negócio. Tem que ter uma boa foto, tem que ter uma boa comunicação,
uma boa foto, que eu falo dos seus produtos, uma boa Sim. foto profissional. Não necessariamente você tem que virar a Virgínia na internet vendendo seus produtos. Mas, é claro que se você quiser virar, ótimo, né? Mas eu falo que você tem que saber colocar o teu produto no mercado, ter a sua vitrine. O seu Instagram é a sua vitrine, o Google é a sua vitrine. E, às vezes, você vai pesquisar e nem tá no Google, ou nem tá no Instagram. Então, são erros assim, e que às vezes a pessoa fala, meu faturamento despencou, eu não estou conseguindo mais faturar, parece que eu não sei mais trabalhar. Mas você vai para a rede social, tá lá uma foto da logo e não tem nenhuma postagem. Ou tá lá, ninguém sabe nem o que aquela pessoa faz. E aí fica difícil de, na era que a gente está, conseguir colocar a venda no mercado. De fato. Me conta um pouquinho das suas empresas atuais. Quais os projetos que vocês estão fazendo atualmente? Quais as cidades que vocês estão atendendo hoje? A gente atende nível Brasil, né? Então, assim, a nossa venda é nível Brasil. Hoje a gente trabalha 100% com o mercado educacional, então a gente representa algumas faculdades. A gente tem nosso próprio instituto, que também fornece cursos. E a gente está hoje em Birigui, em Nova Lusitânia. Já estivemos em outras cidades também. São Paulo também é uma cidade que assim a gente tem um pezinho lá e não vai sair nunca. E a gente busca muito assim se atualizar, se modernizar em relação a produto, em relação à entrega, em relação à qualidade e benefício para o cliente, e em relação a valores também, para a gente estar sempre no mercado e estar sempre em movimento, né? Estar sempre com a parte comercial bem ativa, né? Então, hoje a gente faz um número significativo de matrículas, a gente coloca todos os meses um número significativo de matrículas no mercado, e a gente vem crescendo, né? A nossa meta para esse ano é duplicar, dobrar o que a gente faz hoje. E a gente está caminhando para isso, né? A gente está em março, começando março. Janeiro e fevereiro são meses assim mais parados, mas a gente já começou com o pé na porta desde janeiro e a gente está evoluindo. Legal. Você tinha comentado que sempre teve um pezinho lá em São Paulo. Que a gente está no interior, querendo ou não, a gente vive meio que numa bolha, né? Sim. A gente percebe muito isso por conta dos eventos, que normalmente a gente vai para lá e tudo mais, para conhecer pessoas novas, para conhecer algumas metodologias novas também. Mas quais são as principais diferenças que você enxerga dentro do mercado, por mais que estejam no mesmo momento, porém das pessoas no geral, lá na capital e aqui no interior? Eu vejo que o que muda da capital e do interior, que eu vejo assim que faz muita diferença, a pessoa ela não está muito preocupada com a opinião alheia. Lá na capital ninguém conhece ninguém, então ele vai lá, ele desenrola, ele faz o negócio dele acontecer. Se ele tem que pôr a cara, ele põe a cara. Se ele tem que ir em um curso presencial, ele está ali mais acessível. A gente aqui do interior, infelizmente, se preocupa muito com o pensamento alheio, o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. A pessoa nem sabe que você existe, mas você está preocupado. E você está segurando. Você tem ali uma âncora te segurando, a pessoa não sabe nem quem você é, às vezes a pessoa não está preocupada com a tua vida, mas a gente se preocupa com o pensamento do outro. Então, eu acho que isso segura muito hoje nós aqui do interior em relação a crescer, prosperar e a produtividade. Tanto é que a gente vê o tanto de gente que às vezes sai do interior e vai para São Paulo e cresce, expande e tem um resultado gigantesco. Mas é por quê? Ele esqueceu como que era aqui, ele esqueceu do pensamento alheio. Ele está lá focado em fazer o dele acontecer, que é o que eu falei desde o início. Quando o nosso foco é fazer acontecer, é não desistir, é desenrolar o nosso, a gente chega onde a gente quer. Você acredita que a pessoa que vem de lá, com a mentalidade de lá, aqui, consegue os mesmos resultados? Ela consegue os mesmos resultados se ela for trabalhar a nível Brasil. Se ela for trabalhar a nível regional, ela não consegue. Até porque a mente das pessoas aqui é menor. Então, assim, Muito fechada, né? Muito fechada, muito fechada. Enquanto lá, um trabalho de fotografia, por exemplo, tá lá na casa dos 20, 30 mil reais o ensaio, aqui tem gente que acha R$ 1.000 para pagar um caro ensaio. De Então, fato. assim, Amanda, mas é que o dinheiro de lá é diferente de tudo aqui. Tudo bem, né? Lá o custo de vida é maior, os ganhos são maiores, mas é a mentalidade. Então, assim, eu vejo que às vezes o pessoal daqui do interior, ele põe muito preço, ele mede o valor do trabalho do outro pelo bolso dele, né? Ele não vai ver o quanto que o outro estudou, o quanto que o outro investiu para estar ali cobrando aquele valor na hora. Ele vai olhar que o bolso dele pode pagar 100 e ele acha que vale 50 o seu serviço. Ele não entende tudo que foi colocado para desenvolver aquele projeto, para desenvolver algo, né? E aí, às vezes, essa falta de valorização
assusta e a pessoa volta para São Paulo rapidinho. Ou ela trabalha a nível Brasil. Hoje, qual que você enxerga o mercado daqui para frente? As tendências de produto, as tendências de pessoas, de venda, qual seria, por exemplo, pô, você, Amanda, você perde tudo. Um exemplo, Deus me livre e guarde. Mas, Socorro. mas supondo que se você estivesse começando do zero hoje, o que você faria? O que você investiria? Eu acho que o call center digital ou o operador digital daqui para frente ele vai dominar o mundo. Todo mundo precisa de um operador digital. Por quê, Amanda? Porque toda venda feita na internet ou feita em qualquer lugar, ela precisa de um vendedor. Só que o vendedor hoje, ele não é mais o vendedor da porta. Ele é um vendedor que está aqui sentado no WhatsApp, tirando dúvida, entregando o melhor produto, desenrolando melhor com a pessoa, dando um atendimento de qualidade. Não um robô, não um chat pronto, e sim uma pessoa. Então, eu falo que o operador digital, que é onde eu estou, é a profissão do futuro. Eu falo que todo mundo, daqui para frente, vai precisar ter um operador digital dentro da sua empresa. 1, 2, 3, de acordo com o seu faturamento que a pessoa quer fazer. Então, hoje, toda loja local, você pode olhar lá e ela distribui para o Brasil todo. Então, ela atende o Brasil todo. Tudo bem, ela atende o Brasil todo, mas se a vendedora dela está ali atendendo uma pessoa, ali montando uma vitrine, como que ela vai atender no Brasil todo ali no WhatsApp com qualidade? Então, se você tem ali um time preparado ali para atender o seu cliente, você vai conseguir expandir e crescer muito mais. Então, eu vejo que a maioria do comércio, o comércio vai migrar para showroom. Na verdade, a gente vai passar nas ruas do comércio e o comércio vai ser mais voltado para showroom, para a exposição do produto, uma coisa ou outra, e a venda vai ser 100% no digital, nos canais, né, que são nos canais de distribuição, que é Shopee, Mercado Livre e tudo mais. Então, eu tenho, assim, pelo que a gente vê, é isso aí. A pessoa, ela vai ser, né, o Carlinhos sempre fala para mim, a pessoa ela vai ser fornecedora ou ela vai ser distribuidora. Não vai ter muito mais para onde correr, né, porque está vindo muito produto de fora e as lojas, elas vão perdendo espaço. Bom, a gente vê aqui na nossa cidade, né? A gente anda na cidade e chega a ser triste. Pontos que antes vendia o ponto, agora você olha e você vê que está A parado gente há muito percebe tempo. o shopping em Arafatuba fechando tudo. Esses dias eu fui lá, tava tudo fechado. Todas as lojas. É triste até, né? Sim, Porque você vê a baita estrutura que tem lá dentro e acaba estando tudo fechado, você, pô, é um desperdício de espaço, né? sim. De uma certa forma. E a tendência é aumentar. Então, assim, se eu pudesse, né, falar ou dar um conselho o negócio hoje em dia é ter um showroom, ter um lugar com a sua mercadoria e você ter atendentes fazendo venda. Ali você vai conseguir ganhar dinheiro, porque o showroom ele não precisa estar bem localizado com aluguel caro, ele pode ser um espaço do aluguel mais barato e o seu investimento, que às vezes é maior, é em aluguéis, você pode investir numa boa equipe para vender nível Brasil para você. E aí fazer uma logística, né? Ver por onde que você vai querer fazer a distribuição para poder distribuir o seu produto. Mas eu vejo que está caminhando para isso. Você tinha comentado a respeito da equipe, né? Hoje em dia tem muita gente que tem medo de contratar ou medo de montar uma equipe. Pô, trabalho melhor sozinho, não quero transferir essa responsabilidade para outra pessoa. O quão importante você vê hoje dentro do mercado, dentro de uma empresa, você ter esse poder de delegar as coisas e não só para time comercial, mas no geral em si. Equipe é tudo dentro da empresa. Eu sempre falo para as minhas meninas, é assim que eu chamo elas. É tudo. Para acontecer alguma coisa dentro da empresa, a sua equipe tem que ter entendido a sua cultura e ela tem que colocar para frente. Então, o que você falou aqui, ele tem que andar na mesma linha. A equipe ela precisa estar totalmente determinada, entender do produto, totalmente treinada para poder fazer acontecer. E independente da sua equipe, da quantidade de tempo que você tem formado da sua equipe, você consegue um resultado muito grande e um resultado muito expressivo em relação a, por exemplo, um comércio de porta aberta. Então, eu vejo que a equipe hoje ela é crucial para ter um bom resultado. E como que a pessoa pode montar essa equipe? Qual que é o primeiro passo que ela deve dar para conseguir estruturar isso? Contratar, anunciar, fazer as entrevistas e desenrolar uma metodologia de como que essa pessoa vai entrar na tua empresa e como que ela vai vender dentro da sua empresa, né? Eu falo assim, contratei, né? Fiz a minha entrevista, contratei e gostei da pessoa. Mas não é só colocar a pessoa ali, jogar os papéis na mão dela e falar faz.
Se você não tiver um método muito claro, por onde ir, o que fazer, tudo, as ferramentas claras, você não vai conseguir desenrolar nada com essa pessoa, né? Não vai conseguir entregar o resultado que você quer. Então, o primeiro passo é fazer o anúncio, fazer as entrevistas, selecionar as suas joias, as suas pérolas e dar um treinamento com uma boa metodologia para que ela consiga executar aquilo, né? Lembrando que você tem que ter os materiais, que é o espaço, um escritório, um lugar, não precisa ser um lugar grande nem amplo, mas um lugar que a pessoa vai conseguir estar focada, todas as informações do seu produto, um computador, um celular, saber fazer um tráfego pago. Hoje em dia você tem que saber isso, é o básico. Antigamente era alugar um lugar, comprar mercadoria e abrir o lugar. Hoje não, hoje é você ter um lugar, ter uma pessoa, ensinar ela a vender seu produto, ter um computador, um celular e fazer um tráfego pago. Para o mundo saber que você existe, senão não vai ter como a pessoa aparecer para você. O cliente não tem como comprar se ele não sabe que você existe. Então é o que era antes de um comércio, agora o comércio se modernizou. Então, assim, a gente vê empresas hoje, até aqui na cidade vizinha, que é Araçatuba, empresas de peças de carro, que eles têm um monte de operadora de telemarketing vendendo peças de carro. Então, assim, farmácias com operadoras trabalhando, vendendo medicamentos. Então, assim, a gente vê de tudo hoje em dia. As pessoas estão entendendo e estão colocando em prática. Mas, às vezes, o comércio menor tem medo da equipe, né? É o medo, é a dificuldade, tem medo de eu vou contratar, eu vou ter uma pessoa, eu vou ter um registro, eu vou ter um salário. Pensa só na despesa, mas não pensa que vai ter um faturamento, que vai crescer, que vai ter ali muitas barreiras ultrapassadas tendo mais uma pessoa no seu time. Isso é legal. Principalmente porque você já vem escalando, né? Então, essa questão de faturamento é bem interessante citar, porque tem muita pessoa que às vezes trava. Ela trava não porque às vezes ela, tô estável, eu quero, mas às vezes porque ela não consegue identificar o erro que está travando ela, exatamente. Quando isso acontece, o que acontece? Quando isso acontece, onde vocês costumam observar, onde vocês costumam olhar para falar, vamos quebrar isso daqui e ultrapassar no mês que vem a gente vai ultrapassar isso, para continuar nessa escala frequente? Romper bolhas não é fácil. Eu falo assim, às vezes a gente chega num teto e para romper esse teto assim tem que ter algumas decisões abruptas, decisões fortes. Então, por exemplo, se você tem uma meta, você trabalha sozinho, você faz R$ 10.000 mês. Você já entendeu que você sozinho consegue produzir, atender a sua capacidade a R$ 10.000. Se você quer dobrar, você tem que ter mais uma pessoa, só que não é só ter mais uma pessoa, é ter uma pessoa treinada e capacitada como você é. E aí que está o problema, porque às vezes a pessoa contrata e ela acha que no segundo mês a pessoa já vai fazer 20. Mas não, você tem que treinar, você tem que ensinar. E às vezes, com bastante treinamento, em 3 meses, você vai estar conseguindo fazer 50% mais do seu faturamento. Em 4, 5 meses, você consiga fazer o dobro do que você está faturando. Então, assim, é a gente entender que nós, como proprietários da empresa, a gente sempre vai produzir mais. Ninguém vai produzir como a gente sempre vai ter uma produção alta porque é nosso. A gente tem ali a nossa garra, a gente tem nossa força, a gente tem nosso sonho ali, brilha nossos olhos. Então, quando a gente contrata alguém, a gente tem que treinar essa pessoa para ter a mesma capacidade que a gente tem, para procurar desempenhar com a mesma qualidade o trabalho e entender que às vezes ela não vai fazer a mesma coisa que a gente. Às vezes ela faça 50%, 60% ou 70%. Se tiver dado certo, ela está fazendo 70%. E aí você vai crescendo, você vai aumentando e aí você vai escalando de acordo com pessoas. Hoje eu vejo que pessoas, tráfego pago, propagandas, investimento na empresa é o que faz a empresa crescer. E se eu quero aumentar meu faturamento, o que eu faço? Eu contrato mais operadoras, tenho que comprar mais aparelhos, tenho que fazer mais tráfego pago, tenho que investir em mais computador, mais local, mais posições para a pessoa trabalhar. Aí eu consigo evoluir. Esse ano a gente entrou contratando, então a gente estava com uma equipe menor e a gente já está com uma equipe maior. Só que não necessariamente a gente está com mais equipe, a gente ainda não está faturando o que a gente quer. A gente está ainda treinando, a gente ainda não conseguiu escalar. Mas se a equipe continuar, creio eu que mais 2 ou 3 meses a gente consiga já estar chegando perto dos números que a gente quer. Você fala muito da questão de equipe. Você é contra ou a favor o home office? Eu acho que o home office ele foi bom na pandemia, ajudou muita gente a se manter, né? A manter seu pão de cada dia, então ele foi muito bom. Só que hoje eu vejo que trouxe muito
às vezes, comodismo para as pessoas de querer estar em home office, e a produção em home office ela não é a mesma coisa que de estar com a equipe, de estar com a energia da equipe, de estar com a dedicação da equipe. Tem dia que você vai acordar, você vai trabalhar, você está desmotivado sozinho. Você chega lá com a equipe, você escuta uma história, outra história, você escuta outra pessoa vendendo ou fazendo o que ela quer fazer e você consegue desenrolar muito melhor e entregar mais vendas. Então, eu acho que foi muito bom na época da pandemia, salvou vidas, salvou famílias, mas hoje eu acho que dá para fazer de vez em quando, dá. Mas o resultado, sem dúvida nenhuma, não é como uma pessoa que está dentro de um lugar produzindo. Legal. E Amanda, para fechar, hoje, você se vendo aonde você está, faturando quanto você está, o que você diria para Amanda de 15 anos atrás? Para ela não desistir. E para ela saber que antes de dar certo, dá errado. E só vai dar certo se você continuar persistindo. Que uma pessoa ela só chega longe, ela só consegue escalar a montanha se ela não desistir no meio do caminho, se ela refazer a rota e ela continuar subindo, e independente de quantas vezes ela cair, ela continuar subindo. Você só dá certo se você não desistir. Se você não desistir, você pode ter certeza que vai dar certo. Legal. Agora o inverso. O que você se imagina sendo há 15 anos na frente? Daqui a 15 anos? Eu me imagino parando um pouco de trabalhar, da quantidade que eu trabalho, diminuindo um pouco o meu fluxo de trabalho, que hoje é intenso, a gente trabalha bastante, e tendo mais qualidade de vida, curtindo mais, viajando mais, né? Final do ano passado a gente teve a oportunidade de viajar, fazer a nossa primeira viagem internacional, que foi para a Itália, e assim, são lugares que se você vai com o tempo e com a cabeça mais tranquila, você curte muito. Tem muitos lugares lindos e que a gente gostaria de curtir, conviver, enfim, aproveitar mais a família, aproveitar mais a vida. E por último, qual recado que você daria para uma pessoa que está iniciando? Para ela não desistir, para ela saber que não vai ser fácil, que vai dar errado antes de dar certo, mas que tá tudo bem, que ela tem que continuar persistindo. Que ela só vai conseguir realizar o sonho dela, que está no coração dela, porque se ela começou, porque ela tem um sonho, se ela não desistir. Perfeito. Amanda, muito obrigado Eu que pelo agradeço. tempo disponibilizado, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui conosco e espero que a gente possa ter ainda mais encontros como esse. Obrigada, eu que agradeço.